Olá, pessoal. Aqui estamos mais um dia com o nosso Legacy Cast. Hoje tenho o prazer de receber um grande amigo meu. O cara tem um currículo gigantesco, não dá nem para apresentá-lo. Então vou deixar que ele se apresente, que é melhor, né? Meu amigo Maurício, seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no Legacy Cast. Mais um episódio aí, né? Tenho certeza que vai ser bênção. Vai acrescentar muito nas nossas vidas e nas vidas de quem vai estar nos assistindo, né? Então se apresente um pouco aí, fale quem é o Maurício aí para o pessoal que não o conhece ainda, né, Maurício? Oi, Estevão, obrigado e saudar a galera aqui que está assistindo. Eu vi uma folha aí, eu acho que eu vou ter que ler, porque se eu tenho uma dificuldade de falar realmente até de quem a gente é, né, no sentido, eu gosto de deixar meio fluir, e o pessoal pergunta, não, te apresento na palestra, tá? Disse, olha, isso aí deixa para os outros falar, né? Deixa os outros falar, né? Mas assim, prazer estar aqui, e já falo o que eu comento, o que eu falo, de repente, o que eu atuo, né? Isso já são mais de 20 anos na gestão empresarial, com palestras, treinamentos, desenvolvimento humano. Professor, já tive um momento de 5 anos como professor universitário, lecionando em 7 matérias no curso de administração. Já trabalhei muito forte também com aconselhamento empresarial, ainda tenho esse movimento, como mentoria, desde o tempo do coach também, em formação internacional em coach. Legal. Já fui certificador de coach, já trabalhei nesse sentido. E acredito, tive uma experiência, e eu ainda tenho na gestão pública, né, como diretor da micro e pequena empresa, como secretário municipal de desenvolvimento econômico de Blumenau, como presidente de secretariados de desenvolvimento econômico da região da ANVI, que é a região do Vale Europeu, como diretor de Estado da inovação também, e hoje eu estou na Assembleia Legislativa, fazendo essa conexão entre o poder público, as instituições, federações e associações e a academia, trazendo isso numa comissão de ciência, tecnologia, inovação e economia, liderada essa pelo presidente, o deputado Jair Mioto. Então, me trouxe nesse sentido para fazer esse bate-bola entre as instituições, né, com o objetivo, com o trabalho que eu já tenho mais de 10 anos, e esse objetivo de trazer uma forma diferenciada para a Assembleia Legislativa, para os 40 deputados que compõem lá. Legal. O Maurício, que nem eu falei pro pessoal, né? Tem um currículo extenso, é um amigo, um conselheiro quando precisamos sempre aí, né? E o Maurício, assim, pra gente entrar em alguns temas bacanas, né? O que levou o Maurício ser um mentor, um gestor, um conselheiro de empresas? O que te levou nesse sentido? Só quero comentar para quem está aqui assistindo ou ouvindo também, que a gente não combinou a pauta, né? Sim. Geralmente, eu até tenho um programa na rádio, né? Na Rádio Mais Alegria, tem outro programa na TV, escrevo... esqueci também, né? Desculpa. Escrevo também para um blog que fala sobre gestão semanalmente, e participo de alguns programas como convidado de comentarista de gestão. Então, a gente não combinou nada assim, a pauta, pré-pauta. Como eu venho da iniciativa pública também, geralmente a gente dá um script, né? Pergunta isso que é importante para nós, evidencia isso. Então, nós deixamos aqui, até cheguei assim, deixa rolar. Deixa rolar, isso aí. Então, assim, isso é importante. O que nessa tua pergunta, né? O que levou, né? Como é que é essa trajetória? Eu acredito muito numa questão da vocação, né? Então, existe a vocação, existe o direcionamento, existe o dom, existe o talento, existe o propósito, existe o chamado, e existe tudo isso, é uma trilha. Então, eu acredito que Deus vai trilhando uns caminhos que às vezes a gente pensa assim, poxa, mas por que está lá, depois está ali? E isso é uma coisa que a gente fica perguntando até para nós mesmos, né? Porque geralmente pega uma profissão, vamos pegar aqui, do corretor, geralmente ele quer escalar muito nisso. Do advogado, ele quer subir. O que ele pode fazer
subir para um tribunal, ser um juiz, o desembargador. Mas assim, como é que você faz para desenvolver pessoas que... Então, no fim, o prazer nosso, Estevão, é sempre que as pessoas elas possam crescer e se desenvolver. Eu sempre levei isso comigo. Até então, eu fiquei muito tempo na Associação das Micro e Pequenas Empresas em Blumenau, na AMP, e participei e atuei em vários cargos. Diretor de núcleos, presidente do núcleo de consultores organizacionais, membro do conselho diretivo, consultivo, deliberativo. Então, tudo isso aí eu consegui atuar muito forte, mas sempre numa coisa, que é o voluntariado. Legal. Então, no associativismo, quando a gente fala isso, eu estava esses dias discutindo até com um empresário que também tem hoje ele é conselheiro na DVB e outros mais conselhos, conselho de empresa. Nós estávamos discutindo se assim, é natural nós se doarmos pela causa, às vezes assim, não é só cifra, não é questão só de ganhar, só honorários, só ganhar, de repente faz alguma coisa, mas a gente tem o prazer de contribuir com o próximo que, no caso de uma associação da micro e pequena empresa, ali o próximo seria as empresas associadas. Então é muito importante isso, fico muito feliz em poder contribuir. Legal. Eu digo assim, se eu não puder fazer nada, eu já não vou atrapalhar, mas assim, se você puder fazer algo, de escalar ou de repente potencializar, já é muita coisa. Tenho ministrado também, ministro em igreja, né, Estevão? Já tenho mais de 10 anos como pastor também, já ordenado, fiz teologia, formei, fiz bastante curso nessa área, e eu tenho sempre essa questão, de assim, o que a gente puder fazer para o próximo é muito importante. Quando a gente faz ajudar um CNPJ, a gente está ajudando várias que compõem o CNPJ. O CNPJ é um documento, né, é cadastrado ali na Receita, na Junta, nos órgãos municipal, estadual e federal, ali que existe um código, né, Código de Atividade Econômica de Operação. Então, assim, um CNAE. E dentro disso tem um objetivo, que está lá no alvará. Então, só que tem ali é um papel. Mas quem compõe assim um time, como aqui, você não tem só o Estevão. Não. Então, existe todo um time. E esse time tem família. E essa família vai compor outra família. E outra família tem os familiares. Então, olha como é que é a cadeia produtiva, quando a gente fala em abençoar, ser bênção, em poder contribuir, porque você vai fazer o quê? Você está crescendo. Quando você cresce, as pessoas crescem. É verdade. Então, eu estava escutando, eu estava falando aqui com a rapaziada que eu gosto de escutar alguns podcasts também, e eu aprendo muito isso, porque tem gente que hoje fatura os seus bi, e daí eles chegaram a um ponto de dizer assim, gente, tive que retroceder, que não é processo, é pessoas. Então, é pessoas. Claro, tem sistema, tecnologia, inovação, tem tudo isso, mas é pessoas que compõem. Então, esse é o meu desafio, né? Eu tenho a minha missão, a minha missão é desenvolver pessoas, né, e talentos. Tenho sempre colocado isso, né, desenvolver com ferramentas práticas para o dia a dia. Não adianta também tu ser um imaginável. Então, essa é a minha pegada. Então, sempre falo o seguinte, Estevão, aonde eu estiver, eu quero contribuir com pessoas. Então, você vai ver que isso a gente chama, com relação ao chamado e propósito, né? Eu ia falar sobre isso agora. Existe uma diferença que a gente pensa, mas é o teu chamado. Não, tem que cuidar porque o chamado é transitório. Ele não é permanente. O propósito é. O propósito é. Então, assim, o propósito ele é universal e específico. Não importa onde você esteja, o propósito... E o chamado vai intensificar. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso aí. Eu tenho 3 horas de programa, é isso? Isso aí, fica à vontade. Então aqui você está em casa, aqui não tem... né? Mas é isso aí. Eu tenho o prazer de estar aqui, Estevão, e falar, porque é gratificante. Falar de pessoas, falar sobre gestão, falar sobre desenvolvimento humano, falar sobre liderança. Eu acho que a gente caminha e é importante. Parabéns pelo teu programa, pela tua facilidade de conduzir isso aqui e também levar de uma forma diferenciada soluções. Aí se ramifica em diversas
ações e resultados que vão ser colhidos por aí. Porque qual que foi a ideia, né, Maurício, quando realmente optamos em lançar o Legacy Cash, sobre transformar vidas, né? Que é no mesmo propósito que o teu, só que de forma diferente, né? Então, falar sobre imóvel é interessante? Poderia fazer um podcast só de imóvel? Poderia, agregaria pessoas, sim. Só que eu não ajudaria ninguém a ser transformado. Agora, através do que estamos fazendo aqui, a gente consegue dar um direcionamento, mostrar um novo caminho para pessoas que vão nos assistir, nos ouvir, que estão, nesse exato momento, desesperados, sem solução. Eu vou navegar, ou vou nadar no Oceano Azul ou no Oceano Vermelho, né? Essa dá uma diferença. Então, realmente sai desse mundo que eu digo assim, do interesse de quem quer comprar e de quem quer vender, para navegar no mundo aí de um oceano azul. Transparente. Transparente e de uma oportunidade como um todo, né? E aí, com isso, a gente consegue agregar na vida das pessoas, né? E dar um direcionamento. Como eu muitas vezes não tinha alternativa, e através de um podcast que eu ouvi, sabe aquela luz que realmente fala, era isso que eu precisava nesse dia? Então o Legacy Cast realmente surgiu por isso. E quem vem aqui? São amigos, pessoas de casa, pessoas de mesa, que nós temos comunhão, compartilhamos de tempo de qualidade, né? E com isso a gente consegue transmitir para as pessoas aquilo que realmente nós somos, né? E você nesses 20 anos aí, trabalhando com pessoas, ajudando empresários a vencer, quantas pessoas você já ajudou a mudar a sua história? Porque se você muda a história de um empresário, realmente muda a história de várias pessoas que estão abaixo dele. Porque a pessoa cria uma cultura, aquela cultura se torna prática e as pessoas começam a ser transformadas e realmente entender o propósito, que é sobre o nosso chamado que Cristo nos chamou, que é para transbordar aquilo que ele tem derramado sobre nossas vidas nas vidas das pessoas. Vou te dizer um caso só. Quando eu fiquei como professor universitário, no curso de administração, foram 5 anos. Então eu fazia praticamente segunda a sexta. Tinha um dia lá que eles me davam uma folga para complementar a questão. Mas assim, passou ali mais de 1.200 alunos. Ali. Então até hoje, onde é que eu vou? Ô professor, não sabe às vezes até o meu nome. Mas sabe, é professor. Então, como diz, na igreja, eu tinha, um tempo atrás, eu fiz um cálculo, tinha 5 pessoas que foram alunos meus. Então, aí vai num comércio ou vai numa loja, eu, de vez em quando, eu encontro. E esses dias, almoçando também, encontrei, ele disse, onde é que tu tá, professor? Eu disse assim, eu estou em diversos lugares, não ao mesmo tempo, mas diversos lugares caminhando. Aí eu brinquei com a pessoa e disse, pois rapaz, tu foi uma referência para nós, assim. Eu fico satisfeito com isso, porque o recado foi dado também. Então relações humanas, gestão de pessoas 1 e 2, tendências em recursos humanos, estratégia, gestão integral, desenvolvimento, remuneração estratégica, tudo era a questão que trabalhava com pessoas. Então, geralmente a ênfase no curso que administração, a ênfase em pessoas era comigo. Entendi. Então, toda essa parte a gente via que, desde estudo de caso, até em resultado, em produtividade, em qualidade, em projetos, nós trabalhávamos na universidade. Então, eu vi diversos casos, cases de insucesso, de sucesso e diversas situações que nos permite ter uma base hoje da pessoa, né? Das pessoas, cultura em questão de resultado e a limitação também, e até mesmo esses bloqueios que existem, né? Então, a ressignificação são importantes, os bloqueios existenciais são interessantes, que as pessoas carregam disso. Então, a gente pensa, não, até dentro dos estudos e universidade, na forma até de apresentar um trabalho, você sabe que existe bloqueio. Então, são pequenas coisas que você capta isso numa conversa, numa forma de a pessoa se introduzir, sabe? Então existe, vou citar um caso, estou só dizendo um caso simples. Tem gente que tinha pavor de ir para frente para fazer um trabalho. Aí se você buscar na essência, não é que ela tem medo ali,
É porque ela lembra do seu ensino fundamental e do seu tempo de colegiado, que ela era ridicularizada, ela era mastigada, ela era oprimida. E no fim, pega esses grandes bloqueios e não são curados. Reflete isso na universidade. Então eu vi a cada caso assim, eu lembro isso aqui deve ter problema. Teve problema na apresentação, teve problema no fundamental. E isso traz para o ser humano. Então pessoas, eu sempre vou falar, depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, pessoas é uma ciência que ela não é exata. Não. Então você pode dizer assim, poxa, mas por que aconteceu com essa pessoa isso? Porque 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 pode ser 1, pode ser 10, pode ser 1000 para aquela pessoa. Então eu passo isso aqui para quem está acompanhando o podcast, porque assim, ó, tem que entender um pouquinho de pessoas, só um pouquinho. Porque quando eu entendo de pessoas, acabo eu melhorando para mim, que a gente sempre fala, primeiro eu, né? Primeiro eu preciso melhorar para depois melhorar o mundo, melhorar as pessoas ao meu redor. Mas eu preciso compreender. E eu compreendo através do estudo que eu faço de mim mesmo, que é o espelho. Quando eu começo a fazer o espelhamento da minha pessoa, escanear a minha vida, daí eu começo a... É aqui o ponto. Tem dificuldade. É que eu vejo, né, Maurício? Eu acredito que, com o passar do tempo, as pessoas começaram a ficar muito individualistas, pensando só em si própria, né? E aí, realmente, aquilo que a Bíblia já nos ensina, que o amor de muitos esfriaria e realmente esfriam. Porque as pessoas começam a ficar só totalmente pensando só nelas, e não pensam mais no próximo, né? E com esse individualismo, você não faz com que as outras pessoas que estão ao seu redor crescerem, né? E foi onde que a gente tem essa maior preocupação. De todas as pessoas que caminham conosco, realmente elas possam crescer junto e desenvolver. Porque você busca conhecimento, você se enche, você transborda, você dá direção, você consegue fazer que as pessoas tenham uma nova visão. Porque realmente naquilo que você falou, citou no colégio, a pessoa tem uma frustração. E todos nós tivemos um tipo de frustração, né? Na nossa infância, numa determinada etapa da nossa vida. E com isso nos trava para crescimento e coisas grandiosas que Deus tem sobre nossas vidas. E faz com que nós não avancemos. E aí, com isso, a gente consegue desenvolver com mentorias, com pessoas, com conselheiros, pessoas que te direcionam e te motivam e faz você realmente encontrar o sentido da vida, né? Então, com isso, a gente consegue realmente avançar. Engraçado, Estevão, que assim, vamos pegar o tema mentoria, né? Que é um tema que eu convivo, eu tenho os contratos com relação a isso constantemente. Inclusive, as pessoas me procuram muito, às vezes, não é para fazer o contrato, mas querem 1, 2, 3, ou 10, ou 15, até 50 dicas. Aí tem isso também. Então, o que acontece? As pessoas, elas têm uma dificuldade e elas não buscam, às vezes, um terceiro. E às vezes acham que assim, poxa, mas se eu falar... Não, pelo contrário, você cresce com isso. Sim. Então, esse é um fato importante, porque aqui aqui nós não temos essa prática, mas na América, né, um advisor, né, um conselheiro, o que ele tem? É por área. Tu não entende de finanças, deixa que tem um. Tu não entende de compra, tem outro. Tu não entende de fazer, de repente, aquisição de um imóvel, tem alguém que faz. Além disso, ele te ensina como fazer isso. Entendi. Te prepara. Então, todas as áreas. E nós achamos que nós conseguimos fazer tudo, e não faz. Tem que cuidar muito isso. Ah, não, eu sou bom em tudo. Não, não é bom. Então, por isso que eu digo, existe uma vocação, existe um direcionamento, existe talento, mas não dá para dizer que em tudo, né? Numa posição, eu jogo no time, eu jogo todas as posições. Você pode entender e pode, como é que diz, entre aspas, tampar o buraco ali na extrema, numa emergência. Numa né? emergência. Mas isso em ato contínuo não dá. E geralmente a gente vive na emergência. Eu estava lendo um livro esses dias e falava sobre a síndrome de burnout, sobre como acontece isso, né? Por que começa silenciosamente? Porque as pessoas começam a se auto se sabotar, mas primeiro ela acha que ela não consegue, ela não precisa de ajuda.
Então, nesse tema, o que ela pega? Ela vai deixando e ela não trata aquele assunto. Então, ela vai sempre trabalhando com a emergência. Então, o pico está sempre alto, né? É um gráfico à vida, o coração bate mais forte. Por isso que nós temos algumas doenças emocionais que transmitem isso e que dão um efeito físico e espiritual também. Então, a gente pensa que tudo é espiritual, mas existe a parte de emoção, traz consigo a questão da relação e físico e gera um problema espiritual, porque daí eu começo a me travar. Então, esse é um caso que eu fiz um grande estudo sobre isso, aí eu fiquei assustado, porque o burnout ele é silencioso. Pouca gente sabe fazer. Mas pois não estou com mais vontade de acordar, de levantar. Não tenho mais vontade desse trabalho, mas estava tão bem. Por que e a minha elevação de humor está acima e baixo e tal, estou sem paciência. Cuidado. É hora de eu me cuidar nesse ponto. E isso sabe o que acontece? Uns gatilhos rápidos para acontecer o burnout é a fase da pessoa dizer sim para tudo. O não, quando a gente diz assim, que existem uns jargões que o não é libertador, o não te permite você decidir o que você vai fazer, do jeito que você vai fazer, do teu tempo possível para fazer isso. Estamos falando aqui de pessoas, né? Então, assim, o burnout, outro tem síndrome do cobertor curto, existem algumas coisas que a gente começa a perceber, diz assim, realmente, nós temos situações que devemos estar sempre, constantemente, nos alimentando. E esse alimento que a gente precisa são várias formas. Até depois eu quero deixar aqui algumas dicas bem básicas. Legal. Né? Como eu posso me alimentar melhor de manhã? Não estou falando aqui em questão de alimentação, se é saudável, não. Refeição. Refeição. Não estou falando aqui do teu café da manhã. Eu quero te dizer para ti na questão das tuas emoções. Então eu só posso dizer o seguinte, fica conosco até o final que eu te passo a dica. É isso aí. Ô Maurício, mas hoje, no teu consentimento, o que leva as pessoas a não procurar ajuda? Ego ou orgulho? O que no teu ver, e por lidar com bastante empresários, pessoas públicas, o que você entende assim, que você vê que as pessoas assim, cara, essas pessoas não procuram por esse motivo? Esses dois fatores aí eles caminham muito juntos, senão de mão dada, né? O ego e o orgulho com relação ou ego, orgulho e o medo, tá bem? E até a própria autodefesa que ele criou-se durante um período, assim, venci assim até aqui, estou sobrevivendo, amanhã eu sobrevivo de novo e assim vou dando, empurrando, que o brasileiro ele é bem motivado para isso, né? É que nem a gente fala, o brasileiro é bom de empreender, mas é ruim de entregar, né? Então nós temos um alto índice de empreendedorismo por necessidade, mas não empreendedorismo por planejamento. É onde que dá os efeitos de quebra de empresa, problema conjugal. Maurício, é assim. Então, já é provado que quando, vamos supor, nós temos 98% das empresas são micro e pequena empresa no Brasil. Aqui em Santa Catarina é 97%, quase 98% também. Então, quando começa com problema nesse sentido, o que acontece? Separa. Aí dá um problema e assim não vai resolvendo. Então, o ego, o orgulho, aquela casta que ele cria, autoproteção, ele acredita que amanhã ele vai vencer, que ele não precisa de ajuda. Então ele não precisa daqui a pouco de ninguém. Então venci assim, criei assim, né? Como é que diz a pessoa, Gabriel? Nasci vivo e vou morrer assim. Que é o efeito da pessoa que ele parece que ele dá sucesso e às vezes até tem sucesso. Sucesso porque o cara investiu certo, tem um resultado, mas na vida em si ele não tem sucesso. Tem gente que só tem dinheiro, então por isso que existe aquela frase, né? Uns que só tem de tudo que tem, única coisa que tem é dinheiro. E uns que tem tudo e só procuram dinheiro. E acham que a solução está no dinheiro, né? Então assim, Estevão, essas situações elas caminham juntos, o ego. E é uma situação que, claro, existe N situações aqui que a gente poderia enumerar, mas a falta de maturidade no tema, de buscar, esse é uma quebra de tabu, né?
E pensa só que a parte, quebra de tabu sexual na parte do sexo. Não, não é isso não. Na parte das emoções existe um tabu muito grande do ser humano, que ele não se abre. Você vê que pessoas elas vão levando a vida toda e de repente elas têm um seminário ou um congresso ou elas fazem um curso de imersão e elas se liberam, se soltam. Algo que estava preso há anos, que vem oprimindo, vem massificando, vem prejudicando a pessoa para avançar. Então é a mesma coisa que eu dizer, eu gosto dessa comparação, porque vamos supor aqui um ato simples. O fato de eu perdoar, eu libero automaticamente a mochila de pedra que eu carrego. Sim. Então é a mesma coisa que a pessoa, mas eu não libero. Tá, mas então faz o seguinte, aquela pessoa que você não libera, ele está andando tranquilo e você está andando com a mochila de pedra. Então tudo que você fizer, você vai ver que torna-se pesado. Quero correr na minha vida profissional. Você vai ter um atrapalho muito grande com relação a isso. E a gente às vezes, não, que tá tudo certo. Não tá tudo certo. Libera o perdão. Que é o que deixa, alcança a misericórdia, o que libera perdão, ele se sente mais aliviado, você se sente... e outra coisa, isso é uma forma até mesmo de maturidade minha, de liberar, eu levo muito isso. Se a pessoa me prejudicou, bem, existe a lei do retorno, existe a lei da semeadura. Isso é prático, isso aí está dentro da palavra de Deus, e outra coisa, e acontece muito isso. Então, se eu libero o perdão, eu acredito nisso, que eu também tenho situações que eu vou ser perdoado. Por quê? Tem um fato que é uma palavra que tem que estar na expressão todos os dias, que é a gratidão. Gratidão. Eu só libero o perdão quando eu sou grato. Quando eu não sou grato, sou ingrato. Você não vai ver assim, um cara que ele é ingrato na vida é uma pessoa que fica liberando perdão. Não. As coisas não batem. Não andam juntos, mas uma pessoa que tem gratidão, uma pessoa que tem as suas emoções curadas, ela perdoa fácil. E isso é um fato que a gente precisa, a gente vê no meio nosso, no meio da igreja, no meio da empresa, onde é que a gente convive, a gente vê isso, as pessoas levando consigo uma amarra, então ela fica rígida com relação à vida, então ela não deixa... E outra coisa, relacionamentos quando não são curados, ela tenta resolver, sai de um relacionamento e vai achar que vai resolver no outro. E não vai piorar. Vai só piorar. Pessoas feridas ferem. E eu conheço muitas pessoas, Estevão, que elas não se dão nos relacionamentos e tentam. Daqui a pouco o cara cai fora. Mas por quê? O problema está na pessoa? Não, está na outra. Então ela é rígida nesse ponto que ela não libera o perdão. E eu acredito que quando a gente consegue pôr em prática o perdão, realmente você começa a ter uma vida abundante, né? Aí parece que as coisas vão se organizando por si só, né? Mas eu vejo também que é muito difícil, né? Trabalhar o perdão, né? Eu sempre falo com o pessoal nos devocionais que fazemos, a gente até fala tudo, mas não é algo simples. Vamos lá, a partir de amanhã você começa a perdoar. Perdão é um exercício diário, igual a academia, né? Para você ter um resultado, se você começar a treinar hoje, você não vai ter um resultado daqui 30 dias, daqui 60 dias. Aí, em um ano de treino, você vai ver o resultado de um ano atrás. Você fala, meu Deus, eu estava assim, agora estou assim, sou uma pessoa mais disposta, ando numa postura melhor, e tudo acontece. E o perdão é da mesma forma. Porque todos os dias nós temos que exercer. Tem que ser isso diariamente. Eu escolhi perdoar, e você começa a praticar isso, né? E aí você começa a viver uma vida abundante em Cristo, você começa a ter bons relacionamentos, né? Porque normalmente quando você tem dificuldade em perdoar, você tem muitos problemas com relacionamento. Você não se relaciona, pode ver. É tudo muito artificial. Você está falando com uma pessoa, você tem aqui, mas você não avança, você não consegue ser aquela pessoa totalmente espontânea. Você sempre tem os dois pés atrás, né? Isso te limita e te trava, né? Eu queria fazer só eu quero aproveitar essa tua fala
Eu vou pegar um caso de uma mentorada minha. Aí a gente faz um plano, traça algumas estratégias, e a gente sabe que o plano normal é para ser feito através de ações. Ações pelo METI, né, que é o mentorado, né, a pessoa que está recebendo a mentoria. Então, o que acontece nesse ponto? O que a gente vê, Estevão, que acontece forte com relação a isso? A gente percebe uma situação que não estava avançando. Aí você faz umas perguntas, pois mas eu tive isso aqui. Aí surgiu uma situação, né, eu sempre tenho a confidencialidade para manter sempre, em qualquer empresa que eu vou, ou instituição, ou pessoas. Eu não cito nomes, até por questão... Poderia ser até um case de sucesso, mas mesmo assim eu não cito, até preservando a terceira pessoa, né, a segunda pessoa. Então, nesse caso, ela não estava avançando em algumas áreas. E ela me pediu um conselho. Aí eu digo assim, olha, você pode... Eu vou te dar alguns conselhos. E um deles foi a questão do perdão para a mãe dela, que era um bloqueio grande com relação a isso. Então teve um problema, uma situação de relacionamento, e daí estava tendo um outro problema, através de um problema gerando outro problema. Então, dentro disso aí disse, pois e hoje está firme. Mas através de uma ação. Por isso que eu digo assim, às vezes a gente diz assim, eu quero voar, quero caminhar. Voar sozinho não dá. Isso, sério, eu estou falando para mim mesmo. Eu quero chegar em tal nível. Eu não posso chegar e pegar uma apostila ou olhar só na internet e dizer assim, eu sou autodidata. Não, relacionamento não existe isso. Você vai aprendendo, relacionamentos são janelas, são portas, são conexões, são tudo etapas que um vai abrindo, vai indo, e você senta na mesa, pode ser que você senta uma vez só na mesa. É isso que eu tenho falado com os meus mentorados, é o seguinte, cuidado para você não sentar só uma vez na mesa que você foi convidado, nunca mais você é convidado. Perdeu a oportunidade. Perdeu, porque assim, eu posso ser convidado, eu posso ter o cartão de visita, tá aqui, tô credenciado para estar. Mas só a minha habilidade de manter o relacionamento vai me permitir o segundo, o terceiro ou a permanência. Porque eu digo assim, tem gente que diz assim, Maurício, mas eu tenho acesso, eu tenho poder. Cara, tudo isso é interessante, eu digo isso. Mas não significa hoje que as pessoas vão querer estar contigo. Se você é aceito ou você é celebrado, são coisas muito diferentes. E às vezes essa questão do poder e do status, que são situações momentâneas que as pessoas não entendem. Então, só quis fazer esse gancho de existiu ali uma liberação de perdão e ela teve sucesso em outras áreas que permitiram ela ter um bom relacionamento com o cliente. Com o cliente. Em algumas situações que ela diz, eu tenho mais vontade, eu estou mais à vontade e a minha mente trabalha melhor com relação ao fato de emitir o perdão. E quando você começa a praticar isso e as pessoas começam a ver, né? Porque você anda mais leve. E aí as pessoas que se conectam, você vai falar, meu Deus, como você age diferente, né? As suas atitudes, é porque você está bem tranquilo contigo mesmo, né? Quando você está em paz com você, tudo se torna bem, é fácil. Você pode estar passando a maior tribulação, o maior problema. Mas quando você está bem contigo, está bem com Deus, você está em paz, você passa por aquele problema, pela tempestade, tranquilo. Né? Exatamente. Nós temos vários exemplos na Bíblia, né? Nós podemos citar alguns exemplos que são cases de sucesso, né, que a gente pega, usa no meio empresarial, no meio de gestão de pessoas, que é a questão da Bíblia. Sim. A Bíblia ensina muito sobre relação a isso, né? Esses dias eu tive fazendo um estudo, e é engraçado que a gente percebe como Jesus trabalha. Aí eu citei um caso bem simples. Na casa de Marta e Maria, Judas estava lá. A generosidade e a gratidão e o egoísmo e o ladrão estavam na mesma casa. E aí? Aí ele nos ensina com relação a isso que a gente convive com vários tipos de pessoas.
E aí o exemplo que deixa ali, é engraçado que Jesus, nesse caso ali, em especial, vou pontualizar ali, que ele permitiu que Judas andasse com ele, mas que fosse trabalhado na dificuldade. O exemplo, Jesus era o mentor. E ele tinha Judas 24 horas, um mentor do lado. O mentor dos mentores. O melhor. O melhor. Então ele tinha lá, ele via todas as situações. Mas aí, se você estudar um pouco da história, até esse texto diz que ele pediu para Maria, vende essa fragrância, porque ela cheirou o ambiente todo aqui. E o número ali é 300 denários, são 300 dias de um trabalhador. Ali um trabalhador não inicial, mas na base de 15 anos. Então já seria um grande valor. E ele ainda cita o seguinte: vende e dá aos pobres. Até parece que... Então, tipo assim, olha a questão que ali Jesus disse assim, olha, eu vou te curar, eu vou permitir você ser curado na onde é que você tem falha de caráter. E é sério, daí Jesus pega... Jesus sabia tudo isso aí. Sim. Ao ponto que estava na mesa assim, amigo, faz o que tem que ser feito. Porque Jesus sabia disso. Sabia. E sabia que o coração de Judas estava no dinheiro. Estava na ganância. Já estava corrompido. Né? Já estava corrompido. Mas ele mesmo assim permite ele a trabalhar, porque Jesus podia dizer, não, eu vou te tirar desse meio, eu vou te levar numa outra posição, porque eu vou chamar Mateus, que é coletor de impostos, automaticamente. Tem afinidade, tem habilidade, já tem pelo menos um know-how nisso. Eu vou deixar e deixo tu que tem uma falha. Não, ele trabalha nisso para que seja provado, aprovado e promovido. Mas ele quebrou todos os elos. Loucura, né? Loucura. Então, Jesus trabalhou muito com a gestão de pessoas. Então, a gente volta para cá e a gente viu, nesse caso, exemplo que a gente está citando, a gratidão no coração da Maria. Daí nós vimos uma Marta louca de trabalhar, produtividade, qualidade total e assim por diante. E Maria sabia que aquele era um momento. E ela precisava daquele momento que o mestre estava lá. Então isso para mim serve que eu preciso parar. Tem momento que eu preciso reconhecer, ser grato e saber que nem todo momento vai estar novamente na minha frente. Saber que Jesus... São momentos únicos. Únicos. Né? Jesus estava ali. Isso é para mim, para ti, para todos os que estão nos assistindo aqui, que é o seguinte, nós temos a oportunidade de consertar, né, liberar perdão, tornar a nossa vida uma forma mais grata, caminhar em direção ao propósito de Deus e aproveitar tudo isso e caminhar com o mestre. E aí com isso, aí você começa a ter uma vida totalmente transformada. E transformar ambientes, né, Maurício? Estevão, quando eu tô leve... Se você diz assim, não, mas eu vou começar uma... Tem gente que me pergunta, posso começar do zero? Tem uma pessoa que trabalhou com essa parte comigo, que é o desenvolvimento de uma nova carreira, e ela disse assim, pois é, mas eu estou sempre caminhando para cá, agora eu vou fazer isso aqui, posso começar? Eu disse assim, pode começar. Tu tem força de vontade? Tu queres fazer a diferença? Tu queres trabalhar com excelência? Entregar o melhor, está disposta a isso? Agora, se tu tem dúvida, ou tu estás indo porque alguém te falou, ou você viu alguém, porque recurso financeiro é uma soma de esforços, resultados, plantio, colheita, terra fértil e momento situacional. Uhum. Aí eu disse assim, falei para ela, disse, não, eu tô, então vai. E tem dado muito certo porque a fome de buscar tem derrubado alguns, de certa forma, que a gente vê que está do lado, caminhando há muitos anos. Isso serve até na nossa vida cristã também, né? Sim. Tem gente que abraça essa causa e diz assim, eu preciso melhorar de vida. Não é daqui a um ano, é agora. Então eu vou transformar o ambiente. Por quê? Eu gosto de Deuteronômio 28 porque diz bem claro sobre as bênçãos do Senhor. E a tradição diz que, a tradução diz assim, que elas correrão
atrás, nos perseguirão. Ou seja, tu tá parado, vem atrás de ti. Aí eu posso falar um monte de coisa sobre Isaac, posso falar sobre José, posso falar sobre Neemias, posso falar sobre Daniel. Tudo foram... A bênção correu atrás deles. Olha só, é profundo isso aí. E quando fala de perseguir, então você imagina, né? Que para onde eles fossem, as bênçãos realmente... Tava com ele. Com ele. É só Gênesis 39, vê lá. Casa de Potifar, o que diz lá? Potifar botava a mão no quê? Só no pão. Ele só sabia o que comia, o que vestia, porque o resto ele entregou na mão de quem? Do escravo, do CEO, do administrador da casa. Disse assim, esse rapaz aqui tem alguma coisa diferente. Então você vê a evolução na vida dele, não parou. Então eu digo aqui para quem tá nos acompanhando aqui, ó, tá ruim, mas espera aí, amanhã tá melhor. E depois, o que eu posso fazer? Eu preciso evoluir. Só que eu vou deixar uma chave no final sobre essa questão de José, que é importante, sobre a promoção dele. Vou dizer um fato aqui bem interessante. Então, assim, aí só me diz assim, ó, Mores, tu tem 5 minutos que eu vou soltar essa chave faltando 5 minutos. Tá. Nesse sentido aqui, Estevão, a gente vê a evolução de quem disse assim, tem um coração grato, generoso, abençoador. E outra coisa, eficiência, eficácia e excelência caminham junto. É do rapaz, lá o José. Era o Josécinho. E era um improvável. Era um improvável. Era um cara que, se você for parar para analisar, não teria estudo, qualificação. Nunca. Entendeu? Nunca. Ele se preparou e o pior ambiente dele foi a melhor escola. Onde é que você está falando isso? Foi na prisão. Provo para você. Na prisão foi a maior escola dele. Na casa do Potifar ele dominou, teve habilidade, mas ele sabia administrar. Ou seja, ele mexeu nos processos, sabia tudo isso aí. Sabia definir, não existia, vamos supor, a inteligência artificial, não existia nada disso aí, mas ele sabia o processo e administrar. Mas na prisão ele teve o conhecimento que ele precisava. Porque a prisão ali era uma prisão separada, só quem era contra o reino, contra Faraó. Então não era qualquer um que era preso. Vamos pegar ali o exemplo da Papuda. Mas não é qualquer. É gente que conhece, gente que teve, de repente, oportunidade de grandes contratos, mas naquele caso lá, foi gente que atentou contra o império de Faraó. Gente que tinha habilidade. Aí se dizia que aqueles prisioneiros eram prisioneiros bem estratégicos. Então, onde é que estava ele? No lugar para aprender. Porque ele é um judeu. E aí, quando o cara aprende e entende o processo sem murmurar, ele acessa lugares que jamais imaginou acessar. E a gente fala assim, né, Estevão? Vou pegar o caso desse rapaz. Ele é um jovem, saiu lá com 17 anos, na sua juventude, virando homem. Mas pensa bem, né? O cara vira escravo. Não tem futuro. Tem um carimbo na tua testa dizendo assim, tu é escravo a vida toda. O cara disse assim, tudo que ele botava a mão dava certo, o texto fala. Mas por que isso? De onde é que vem essa força? A gente pensa assim. De onde é que vem essa excelência? Teve uma teofania, não fala nada disso. Então ele se moveu-se em direção ao propósito de Deus através das suas ações diariamente. É o que eu preciso, é que nós precisamos. Deus tem grandes coisas para a minha vida, minha empresa vai ser bem sucedida, mas caminha certo todos os dias. Sim. Todos os dias, passo a passo. Trata bem as pessoas, porque essas pessoas são aí a mola propulsora, né? A questão são ali o combustível da empresa. Se você quer caminhar, se você tem 10 funcionários ou tem 2, tenta trabalhar bem para você ter 4. De 5, 10. Tem 50 para 100. Mas tu tem que trabalhar bem com os que tem 50, para depois você querer 100. É a mesma coisa que a gente quer. Primeiro ter 100 para depois arrumar. Não vai ser assim. O pessoal sempre fala assim, quando eu estiver lá eu vou me preparar. Errado. Nunca vai dar certo. Né? Eu sempre aprendi isso com o Bispo Júlio. Se prepare antes para poder depois você crescer. Eu gosto de uma frase, eu caminho com isso aí, que é o seguinte, prefiro eu
não ter a oportunidade, estar preparado, do que ter a oportunidade e não estar. Aí você perdeu. Aí eu perdi. Então, assim, tem que ficar muito esperto com relação a isso. E eu já te falo assim, ó, o cara que chega para mim, vai fazer uma mentoria de carreira. Diz assim, o dia que eu fizer isso, tal, o dia que eu tiver assim, 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 o dia que eu chegar assim, eu vou fazer isso, vai ser melhor. Primeiro que não vai ser. Eu sempre digo assim, você é um bom colaborador na tua empresa? Ah, não, porque lá não dá para... Não, você é bom ou não? Não, então tá. Qual é o problema? Ah, mas ela é assim, então sai. Então não tem problema, sai fora. Não atrapalha, seja benção e não pedra de tropeço. Se você não sai, você fica lá, você fica tardando o teu sonho. Ou o problema está contigo, ou tá não. Então define. E a gente fala bem tranquilo, sabe, Estevam? Uma linguagem que as pessoas entendem, assim, que se eu quero ser um bom empresário, eu preciso ter algo. É ser um bom colaborador. Senão, se eu não fizer isso, não tem jeito. Em 2012, quando eu cheguei aqui em Itapema, começo a trabalhar no restaurante. E o proprietário lá me falava muito sobre isso. Ele olhava para mim e falou, Estevam, independente do setor que você estiver aqui dentro, entregue seu melhor, porque sempre alguém vai ver. Eu falei, cara, esse cara tá só de papo comigo, né, cara? Ele quer só falar isso aí, só para mim ficar trabalhando para ele e não fazer nada de errado ou deixar de fazer alguma coisa. Mas aquilo ficou no meu subconsciente e tal. Eu falei, tá, alguém vai ver. E eu chegava, por exemplo, pro restaurante na parte da noite, eu chegava às 5 horas da tarde. Então, das 5 às 7 não tem cliente. É só preparação. Arrumando mesa, vendo se tá tudo nos conformes para fluir. E eu falei, quem vai ver? Quem vai estar prestando atenção? Quem vai ver esse trabalho? Quem vai ver eu fazendo um suco? Quem vai ver eu limpando a copa? Mas, só que quando você é excelente, você faz as coisas com excelência sem ninguém precisar pedir mesmo, né? E a gente sempre entregando o melhor. E hoje o resultado que eu tenho no mercado imobiliário é devido a 2012, 2013, quando eu trabalhei no restaurante. Porque a maior parte dos meus parceiros hoje, os construtores, são tudo da época que eu atendi eles no restaurante. Vou te contar um caso que eu falei essa semana sobre atendimento. Estava com um grupo de empresários, nós falamos sobre atendimento, aí um citou, que lá não compro lá porque isso aqui, não sei o quê. Porque atendimento é tudo. Aí eu citei um caso, porque um amigo meu, que é um grande advogado, ele tem, só que hoje ele não tá em Blumenau, está em São Paulo, tem escritório em São Paulo, Brasília, Portugal. E ele tem doutorado, doutorado não, pós-doutorado, senão você vai daqui a pouco assistir e vai dizer, poxa, tá. Tem livro, uma referência no direito previdenciário com relação ao direito previdenciário. Ele é o cara que daqui faz extensão fora, tem uma universidade lá fora, em Portugal, então é uma referência. E ele é muito chato com relação ao atendimento. Ele me falou uma vez uma coisa que eu gravei isso. Ele disse assim, contratei porque a gente tinha um grupo constantemente se reunia e nesse caso ele citou, contratei aquela atendente lá da padaria, que é lá em Blumenau, Amadeu da Luz, tem uma padaria lá, e daí é uma padaria que está sempre aquela história, né? Ou 9 horas ou 4 horas, tá o pessoal tomando café, sim, levando o cliente e assim por diante, e descendo do escritório. E ele tem um escritório legal, desceu, e constantemente, todos os dias, ele disse uma coisa para mim. Olha, sabe por que eu chamei ela? Porque faz chuva ou sol, ela estava com um sorriso. Tinha gente que devolvia o café, fazia sacanagem, tomava inteiro, via, e depois dizia que o café não estava bom. E ela, não, tudo bem que eu troco. Tudo bem que eu faço. Ele um dia chamou ela. E ela era uma pessoa do interior, bem do interior do oeste. É uma pessoa assim que ela é muito simples. E ela, primeiro emprego dela para cá, ela pegou na padaria. E ela falou assim, e ela tava, ele chegou para ela e disse assim, eu quero de repente fazer um pedido aqui, eu quero fazer até mesmo uma oferta de trabalho para você atender os meus clientes. Ela disse, não, mas eu não tenho roupa. Ele já começou assim, não tenho roupa, eu não posso, eu não consigo. Não. E daí ele disse assim, fica tranquilo. Eu só quero uma coisa sua. Que você, quando vir aqui os clientes, é o mesmo sorriso que você tem lá embaixo, na padaria,
e a mesma alegria para você atender telefone. O resto nós ajustamos, nós treinamos. Inclusive, dele disse assim, Maurício, eu comprei roupa, eu fiz isso, aquilo, nós demos toda a parte de vestimenta, indumentária com relação ao escritório, investi, mas sabe o que me chamou a atenção? Não era que ela era hábil, porque ela não sabia nem isso, mas ela sabia atender as pessoas e ela atendia com prazer. Então eu sempre digo, nessa roda a gente brincando, essa semana, Estevam, engraçado, essa semana nós estávamos falando sobre atendimento, quem sabe atender bem, isso você vai perceber no posto de atendimento. Eu já dei treinamento para alguns postos de combustível. Tem um amigo meu que tem uma rede, inclusive, e eu acabei treinando essa turma de pista, que eles chamam, né? Pista. Sim. E daí nessa brincadeira, daí eu disse assim, olha, eu passei várias vezes aqui antes de dar o treinamento e percebi algumas coisas. Que vocês não deixam o cara sem olhar a palheta, olhar isso, olhar aquilo, olhar isso, um aditivo e tal. Disse, rapaz, a gente quer vender. A gente não quer simplesmente abastecer e o cara vai embora. Nós queremos fidelizar, mas dar um bom atendimento. Porque às vezes uma palheta pode estragar e ele não sabe, ele não tem tempo. Às vezes o cara me deu uma aula, disse assim, poxa, isso aqui é muito prazeroso. Aí, o que acontece? Ele pode abastecer e deu, ou ele pode vender e ganhar comissão. Aí, por incrível que pareça, o que eles recebiam de comissão, porque existia a promoção e a própria a promotora de vendas dava umas campanhas especiais. Pizza, isso, aquilo. Então, o pessoal sempre tinha... E era uma alegria. Então eu vejo isso, o atendimento é fundamental. É fundamental. Mas voltando ao que nós estamos falando, quem tem generosidade, quem tem amor, quem libera o perdão, você vê que o atendimento é diferenciado. É diferenciado. Agora, quem vive uma vida amargurada, pesada, olha, uma semana pode ser, 2 semanas, tá, 3 semanas, mas eu acho que depois de 1 mês... ele não vai conseguir manter essa máscara. Não. E uma hora vai cair. Cai. E é bem interessante, né, Maurício? Porque, assim, realmente, isso abriu muitas portas para mim. E eu realmente atendi as pessoas porque eu sempre pensei assim, eu tenho que atender as pessoas da mesma forma que eu gosto de ser tratado. E eu não gosto de chegar nem a um lugar e ser maltratado, eu gosto de ser bem tratado. Bom dia, boa tarde, como você está? O que eu posso fazer para te servir? E a gente conseguiu trazer isso para os negócios imobiliários também. Né? Entender a dor do cliente, entender o que ele necessita, realmente falar assim, poxa, eu quero investir, mas calma aí, vamos entender primeiro antes de você investir. Qual que é a ideia de investimento? Porque às vezes a pessoa vem com a ideia, eu quero investir meu dinheiro, mas na verdade o sonho dela é ter um apartamento mesmo. Ela quer fazer um investimento, mas ela quer realizar um sonho junto. Então é diferente de um cliente que só vai fazer um investimento. Porque o cara que vai fazer investimento, se é na quadra do mar, se é para trás, para ele não importa. O que importa é o financeiro que vai trazer de retorno. Ponto. Agora, para a pessoa que sonha em ter um imóvel aqui, então para ela conta muito. Então você precisa realmente ouvir a pessoa, entender a dor dela para você poder suprir todas essas expectativas. Aí eu falo, o que me ensinou assim? Desde a época que eu trabalhava no restaurante, lá que eu servia um suco. Lá atrás. Lá atrás se promoveu. Entendeu? Hoje, que é a escola, é o que você citou sobre José. Então, aonde você passou, talvez, quando em 2012, que eu ganhava R$1.800, falei, meu Deus, para onde eu vou? Ganhando R$1.800, pai de família, pagando aluguel, mas foi ganhando R$1.800, servindo várias pessoas, que me trouxe para um mercado promissor, gigantesco, que é o nosso mercado aqui do litoral catarinense. Eu vou citar 2 casos, me permite aqui, Estevam. Quando eu estava na Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, toda semana a gente atendia prefeitos de todo tipo de cidade, Santa Catarina. Nós colocamos uma cultura lá. E o pessoal ficava doido, né? Pô, mas aqui não... Eu disse assim, aqui vai ser um pouco diferente. Então nós tínhamos o café, tinha um computador disponível, tinha um pessoal para atender, tinha uma sala especial para receber. Porque às vezes ele saía, tinha que imprimir, tinha que ir lá para o hotel, tem isso, não. Começamos a receber os prefeitos de uma forma que começou a verberar a questão do atendimento. Então,
Só que isso me abriu porta de eu, quando saio de Florianópolis e visitei todos os cantos, é a mesma coisa, você diz assim, vai para o meio oeste, tem não sei quantos prefeitos. Até hoje, tem um relacionamento bom por causa lá atrás. Eu tenho grandes conexões que eu não posso aqui citar, mas assim, por causa da questão de um atendimento e resolvendo um problema, com alegria. Agora, um outro detalhe que foi uma das viradas de chave, para mim, tu falou em 2012 para mim também, essa é uma marca, porque quando eu entrei na prefeitura, eu tinha 2 divisores, estava indo bem na questão empresarial, como consultor empresarial. Tinha uns contratos bons, isso, aquilo, mas começou de uma hora para outra, começou a romper os contratos. Contrato de 1 ano ficava 2, contrato de 1 ano ficava 3, ficava 1 mês. Pensei, que coisa. Começou você a ter dificuldade com relação a isso, porque naquele tempo você não tinha uma equipe de marketing para fazer prospecção de clientes, até porque você não consegue fazer isso. Então, nesse ponto, eu comecei a me dedicar com empenho no que eu fui chamado como diretor. Então, não tinha tempo, eu falo bem tranquilo, porque foi um acerto que eu fiz em casa. Minha esposa disse assim, olha, eu vou trabalhar, me dedicar. É um tempo de semente, é um tempo de plantio. Então, a gente dedicou. E uma das coisas que eu consegui entrar para a universidade como professor, que a maioria é mestre, doutor, e eu um especialista entrando. Vamos lá, o patinho feio, o improvável. Foi quando eu disseram assim, olha, vou te indicar porque eu dei uma palestra gratuita para um órgão do governo e lá acharam interessante. Aí eu vou dizer, tá faltando um professor aqui na sexta-feira. Sexta-feira, última aula e o último semestre da turma. Carne de pescoço, ninguém queria. Porque o pessoal já estava se formando e não adiantava porque tu tinha que... Sexta-feira, imagina, passou depois das 8, amigo, sexta-feira em universidade, aí fui. Eu disse assim, como eu dou treinamento muito tempo, palestra muito tempo, trazer isso para academia, em sala de aula, metodologia diferente. Muito diferente. Aula estruturada, organizada, didática, referência bibliográfica, referência complementar. Aí você tinha que ter bastante, porque o pessoal te aperta. E não é assim, só o pessoal, eu estou falando aqui, o pessoal está aceitando. Não, lá é um contra-ataque. Sim. Nesse ponto, eu disse assim, eu orei ao Senhor, pedi, Deus, essa metodologia eu não conheço. O Senhor me ajuda nisso. E é onde que eu fui. Naquele mesmo ano, eu fui eleito amigo daquela turma. Tinha derrubado 2 professores. Amigo de turma chamado. Aí onde que o coordenador me chamou e disse assim, rapaz, para que deu certo, ninguém queria. Vou te dar a oportunidade de mais uma matéria. Eu peguei 2. No segundo ano. No mesmo ano, no segundo semestre. Depois o que aconteceu? Eu estava credenciado a 7 matérias, mas são só 5 dias. Aí, em 5 dias, são 5 matérias praticamente diferentes. Que é mais fácil pegar uma matéria só e trabalhar só trabalhar e discorrer. Agora, vai aguentar nisso, final de semana e assim por diante. Foi a experiência que eu digo assim, foi uma oportunidade que eu tive através de uma doação minha voluntária. Através da minha doação e outra coisa, de dizer assim, eu vou moer isso aqui, eu vou abraçar, eu vou estudar, eu vou quebrar. Até hoje eu tenho pessoas que eu conheço, mais de 1.200 alunos que passaram e eu não tive nenhuma dificuldade com ninguém. Isso que eu estou dizendo aqui, com várias tribos, várias opções sexuais, tudo isso em sala. Nunca tive problema com cor, com isso, com opção, com religião, nada. Mas por quê? Porque trabalhávamos no desenvolvimento humano das pessoas para o melhor. E as pessoas entendem isso. Entende. Então, assim, eu acredito assim, quem está aqui faz. Se é para fazer essa xícara aqui, eu vou fazer a melhor xícara. A melhor xícara. Por quê? Porque eu vou te perguntar assim, poxa, quero agradecer aqui, né? Já te agradeço, tá aqui a xícara aqui, personalizada, e dizer assim, poxa, que legal. Eu já vou te perguntar, onde é que tu fez? Amor, eu fiz lá, fulano. Bom, já sei. E daqui que eu vou lá, da mesma forma que você me indicou, eu já posso indicar vários.
Como profissionais que eu faço muito isso. E as pessoas esquecem desse ponto, Maurício. As pessoas, elas esquecem que quando você entrega o melhor, não tem como você não ser recomendado. Não tem. Porque você começa a realmente fazer, entregar o melhor, ser excelente, as pessoas começam a replicar o teu nome. É porque, que nem você falou, eu não gosto de falar muito de mim, né? Eu prefiro que as pessoas falam do meu currículo e tal. Por quê? Porque você entrega o melhor. Você faz com que as pessoas realmente cresçam e se preparem, né? Então, nada mais é o que Jesus nos ensinou. Ele veio para ensinar as pessoas, para que as pessoas tenham uma vida abundante, que elas cresçam, que elas desenvolvam, que ela ame o próximo como a ti mesmo, né? Que ela perdoe. Então, tudo que nós vivemos hoje, na verdade, está no nosso manual, né? E não estamos falando de placa de igreja, nada, nós estamos falando de Bíblia, do que Deus nos ensinou a ser. Espiritualidade, né? Então, e não religião. Quando estamos bem, você começa a transbordar na vida das pessoas, e isso aí te leva para o outro patamar, né? E eu acredito que é o que tem faltado hoje em dia, depois dessa demanda de tecnologia, muito celular, as pessoas perderam essa conexão, né? Elas não têm mais tempo com pessoas, elas têm tempo com um aparelho. E aí, com isso, tem feito com que as pessoas se afastem, não estejam preparadas, não conseguem se relacionar em ambientes, né? Então, acho que o nosso papel aqui, como empreendedor, como mentor, como pastor, como aonde nós atuamos em todas as áreas, né? Que realmente a gente possa replicar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, né? Para nos levar para um outro nível, sim, mas também para mudar a história de outras pessoas que talvez não teriam acesso, né? Por isso que o Legacy Cast hoje realmente é para conectar pessoas ao propósito delas. Exatamente, é desenvolver pessoas, né? O fato de assistir, de ouvir isso, está promovendo uma temática aqui, uma metodologia de a pessoa ela não parar. Então, enfim, tu vai ter com certeza diversos especialistas aqui, e esses especialistas vão agregar valor para as pessoas, né? Que nem a gente diz, o imóvel é importantíssimo, mas faz parte de um ciclo. Sim. Quando você está semeando aqui uma terra, e essa terra ela vai produzir frutos, né? Então a gente vê o maior vendedor de carro, né? O Joey, ele pegava na cadernetinha, ele não estava preocupado com ele estava preocupado com a cadeia produtiva de todos os demais. Sabia do cachorro, sabia do time, sabia disso, mas por quê? Porque ele convivia com pessoas. Aí as pessoas lembravam, não, esse cara não está interessado só me lembrar no dia que eu vou lá. Ele está constantemente falando comigo. E é uma estratégia até hoje de ser estudada, que é uma questão que nós temos CRM, nós temos vários tipos de BI, né? de formas de buscar essa inteligência com o cliente, mas assim, eu lembro num caso, quando a pandemia saiu, foi liberado através do decreto estadual, todo mundo queria ir para evento. Não sei se você lembra dessa situação. Estava no estado, todo mundo queria, todo mundo. Então nós tínhamos que se virar em 30, né? Como diz, tinha que ter 40 horas num dia, porque todo mundo estava com vontade de dizer assim, pô, que legal. Começaram a dar valor para coisas simples. Coisas simples, de assim a gente se relacionar. Então eu falo aqui para quem está acompanhando, às vezes, tomar um café, trocar uma ideia com quem já chegou lá, quem já sofreu, quem tem cicatriz e não fica reclamando. O cara diz, não, isso aqui é uma cicatriz, passou, essa etapa passou e hoje eu venci isso aqui e bola para frente. Isso te inspira você levantar, acordar e dizer assim, eu preciso vencer. Porque tem gente pior que mim, mas precisa de uma palavra minha. E automaticamente a lei do retorno, de eu dar, eu recebo. E bem-aventurado é o que dá. Não. Biblicamente já diz isso, então o retorno é garantido. É garantido. E é bem isso, né, Maurício? A gente está indo para a reta final agora. Então, queria que você deixasse assim, alguns direcionamentos para as pessoas. Para os empreendedores, para as pessoas que vão nos assistir, para quem trabalha, para quem presta serviço.
o que eles podem entregar de melhor e enxergar um futuro melhor, né? Porque tudo que nós falamos aqui se resume ao que somos, né? Porque se estamos bem, estamos refletindo o amor de Cristo, estamos perdoando, estamos amando próximos, tudo acontece. Se a gente for analisar, tudo que nós falamos leva a um resultado. Na tua história, na minha história, nós servimos pessoas e as demais coisas sempre são acrescentadas, né? Então, dá um norte, o que você aconselha, dá dicas aí, né? Existe o 3 R's de produtividade, né? Que é a rotina, aqui a rotina, o ritual, né? E a questão do ritmo, que é importante para os negócios. Então, eu crio isso. Eu falei na questão, o ritmo para você, o ritual que eu digo sempre, as pessoas precisam ter a parte com Deus. Entendi isso, o ritual da manhã. Esses dias eu fiz um curso lá, o cara disse assim, o ritual do não sei o quê. O que ele fez? Ele traduziu o devocional que a gente faz, mas achei legal, interessante. Paguei por isso, baixei isso aí e achei até interessante, mas assim, nós temos isso disponível. E a rotina que faz, a rotina constantemente, né, faz vencer. Eu gosto muito assim, né? A gente tem muitas metas, a gente tem muitos planos, mas a gente precisa ter um método para chegar lá. Você pode ter certeza, esse programa aqui, ele não está sendo gravado em dezembro nem janeiro. Então, automaticamente, olha só, as pessoas fizeram no final do ano uma lista de planejamento, que vou fazer nesse ano, vou melhorar, não sei o quê. A gente se agarra em tudo e vai em janeiro, mas não conseguiu. Nós já estamos março, daqui a pouco estamos em abril, daqui a pouco estamos em maio e assim por diante. O que acontece? Vai dar um problema. A pessoa vai desistir. Então eu tenho que criar um método meu para mim avançar. Então o que eu preciso te passar aqui? Passando. Você precisa sim ter o senso de propósito definido, isso, quem você é e onde você está e para onde é que você vai. Então assim, isso são perguntas que você vai ter que fazer entre você mesmo. Quem eu sou são os valores, o meu caráter. O que eu estou fazendo é transitório. E tem muita gente que troca isso. Então ele troca caráter, ele mistura isso, avacalha a vida por ganhar algo, por ter. E o ser vem antes do ter. Então eu preciso ser para depois eu ter. Exemplo, tu quer abrir um negócio de sucesso, eu preciso ser um excelente colaborador, eu preciso ser um excelente empreendedor para mim ter um bom negócio. Primeiro, porque a gente quer assim, eu vou ter um negócio, daí eu vou ser. E não é, o ser vem primeiro do ter. Então é uma dica que eu dou para você. Outra coisa que quero extrair da Bíblia aqui, um conselho prático que Davi deixou bem claro para nós. Davi tinha um coração ensinável, diferente de Saul. Davi tinha um coração ensinável. O que significa? Que ele aprendia todos os erros. Perceba que ele, quando errava, ele se lamentava, clamava e ele não voltava ao mesmo erro. Ele disse assim, não vou fazer mais isso. Ele não fazia mais isso. Fazia outros erros, que é uma decorrência, né? Olhando o perfil comportamental, ação, atitude, em questão de Saul e Davi, Davi fez muito mais que Saul errou. Saul errou, mas ele tinha o seu momento, a sua forma e não tinha um coração ensinável. Davi foi tido como o homem segundo o coração de Deus, mas por quê? Pelo coração ensinável. Errei, mas eu não vou errar mais. Então assim, fica a dica de coração ensinável, seja antes de tenha as coisas, tá? Tenha o seu momento de reflexão, tenha palavras de gratidão, seja generoso, pegue um saco de semente, bota no teu bolso, começa a semear palavras de bênção, alegria no coração das pessoas, seja generoso com as pessoas, tenha um ambiente, seja o ambiente de transformação, não seja emprestado, tem que ter o ambiente, não, seja o ambiente transformador daquele momento. Eu tenho certeza que isso vai ser uma decorrência
de vários fatores de sucesso, Estevão. Então, o sucesso deixa pista. Alguém já me falou isso. O sucesso deixa marcas, o sucesso deixa pegadas. Quem venceu? Como é que ele venceu? Por que ele teve aqui? Ele não parou, ele teve isso. O que ele fez de inovação? Transformou em algumas situações que eram calamidade, era um resolvedor de problema. O que era isso? Aí nós começamos a perceber que realmente o sucesso deixa pegadas. E vamos caminhar nessas pegadas de pessoas que passaram. Tanto Cristo como outros mais exemplos, empresários de sucesso. Você, como tem dado esse teu testemunho aqui, Estevão, então, de um jeito que você era, no sentido, eu não estou falando como pessoa, mas eu vou falar aqui como empreendedor, como investidor, como porte e suporte empresarial, e hoje. Sim. Teve uma trilha. Teve gente que te ajudou, teve gente que te atrapalhou, mas até o atrapalho de pessoas te jogaram para frente. Para frente. Então, te empurraram para frente, te ensina, moveram, né? Te ensina. Eu sempre digo duas coisas. Eu não perco. Ou eu aprendo, ou eu ganho. No minha perda, eu estou ganhando. Eu estou aprendendo. Então, isso serve para mim de uma forma que eu não posso entender que eu perdi. Eu aprendi para que eu não possa fazer de novo. Legal. Tem algum livro que você pode aconselhar para as pessoas estarem lendo, para crescimento, para desenvolvimento, Maurício? Olha, eu gosto de ler muito. Eu em breve vou estar com os meus livros, daí eu vou indicar os meus. Isso aí. Tenho coautorias e escrevo para alguns blogs, inclusive essa direção. Mas assim, eu gosto muito de livros, vamos botar aqui prático. Tem Uma Vida com Propósito, que é o princípio básico. Existem livros do John Maxwell, que é importante nisso. Tem alguns autores, né, que a gente vê, alguns best-sellers. O próprio Tiago Brunet tem uns livros maravilhosos, que são livros indicativos. Tem muitas pessoas boas hoje. E eu falo uma coisa bem assim, Estevão, eu não tenho medo de falar isso. O livro é o menor investimento que a gente faz. Por quê? Tem pessoas que contam uma história de 10, 15, 20, 30 anos pelo um valor que é irrisório, é um valor de um lanche. Histórias sendo contadas. Inclusive, eu estava lendo um livro do Robert Morris, é um americano, e ele conta a história da sua evolução com relação a finanças. Ele disse assim: comecei de um jeito, tive que abrir a minha mente para que o transbordar de Deus fosse sobre a minha vida. Ou seja, caminhou com gente boa, pegou boas literaturas, avançou no propósito e abriu o coração e disse assim: eu preciso. Então, tem muitos livros bons. Legal. Seria utopia, né, de eu dizer assim, aquele é melhor, aquele outro, porque vai da cultura, vai do gênero, vai de repente como é que se diz, da categoria do tag que as pessoas gostam mais, mas existem muitos bons livros. Empreendedores, o Flávio Augusto, que é um bom geração de valor, né, e que é um case de sucesso, que é o cara cresceu muito e continua sendo um cara de referência. O Gustavo Cerbasi, que é um economista, um cara que casais enriquecem juntos, né? Então ele tem Augusto Cury são autores renomados também. Eu estou citando aqui, daqui a pouco vai me lembrando, vai mais uns 10 aí. Então, assim, são pessoas que têm realmente referência. Eu gosto muito, Estevão. São pessoas relevantes também, né? Relevantes. E geralmente a gente conhece a pessoa, pelo menos ao redor. Então, quando eu digo assim, eu conheço, ou eu não conheço, mas um amigo meu conhece. Entendi. A minha conexão, ela não foge disso. Faz. Então, assim, é importante. Tem vários livros e eu tenho certeza que o brasileiro tem que aumentar a média, que são só 2 por ano, né? Vamos subir essa média aí, né? Vamos. Maurício, deixa aí suas redes sociais aí para a galera estar te seguindo, estar te acompanhando e aprendendo bastante com você aí. A minha rede é Morisco Oficial, né? @Morisco Oficial. Você vai ver Instagram, você vai ver no LinkedIn, você vai ver no Facebook. E tem o site do Líderes com Propósito, que é um ministério que eu já caminho mais de 12 anos também, realizando imersões, palestras, desenvolvimento humano. E tem a Academia de Mentores, que é outra forma, uma outra plataforma que a gente faz para desenvolver pessoas e líderes. Eu deixo o meu telefone depois ali com você. Você pode
colocar no GC ali também embaixo ali, mas assim, Morisco Oficial vai ter ali vamos pegar aqui o Instagram e ali tem os dispositivos, tem o contato, tem assessoria para fazer toda essa parte aí. Legal. Moris, obrigado pela presença hoje, né? Foi um prazer. Vamos ter que marcar outro dia, porque tem muito assunto e a gente vai entrando. Isso que eu gosto do Legacy Cast, que a gente vai desenvolvendo assuntos e agregando bastante na vida das pessoas. Então, obrigado pela tua presença. Você é um amigo de casa, da mesa, que a gente aprende muito todos os dias. Estevão, parabéns pelo programa, pelo investimento nesse programa. Que existe um investimento, você podia ter investido em outras, mas existe um investimento. E a gente diz assim, investir exige qualidade, exige excelência. Então, parabenizar toda a equipe que tem uma equipe fera aqui ao redor aqui, né? Movimentando, acontecendo, para acontecer aqui esse podcast, porque já aconteceu nos bastidores todos os testes. É verdade. Então, minha gratidão a você, que representa todo esse time, sucesso. Obrigado. Que Deus abençoe, estenda as tendas, seja aqui em Porto Belo, Itapema, na região aqui no entorno, mas em outros lugares, e vocês possam crescer em graça, conhecimento, Amém. Sabedoria, faturamento e lucratividade e em pessoas. Amém. Galera, quero agradecer vocês que vão estar nos acompanhando. Siga-nos no YouTube, no Instagram, no Spotify, compartilhe, manda para as pessoas que vocês conhecem, que eu tenho certeza que vai agregar muito na vida das pessoas, tá? Deus abençoe vocês. Legacy 87, tamo junto.